Fala, poupador! Seja bem-vindo ao canal Eu Quero Poupar. Eu sou Cláudio Ferraz, educador financeiro, e neste canal falo sobre finanças pessoais e investimentos. Neste vídeo, vou te mostrar o relatório de desempenho mensal referente ao mês de maio de 2021 do Fundo de Investimento Imobiliário Vino 11, que é gerido pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Limitada. Este fundo ele faz parte da carteira Poupador Investidor, que é uma carteira aqui do canal que eu mostro de forma clara, simples, objetiva, com dinheiro real, de como montar uma carteira com foco no longo prazo, uma carteira diversificada. Então o Vino 11 hoje representa 5,92% da carteira. O que eu vou falar aqui neste vídeo é minha visão, vou destacar os principais pontos dentro do relatório, mas eu peço que você, assim que possível, faça uma lida na íntegra deste relatório. Você encontra facilmente no site da gestora. Nas informações gerais aqui do fundo, o gestor coloca como destaque que o fundo pagou um dividend yield de 9% e colocou aqui ainda importante como o fundo anunciou a sua distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2021, no valor de 45 centavos por cota, em linha com a estimativa feita no fato relevante divulgado no mês de dezembro de 2020. Qual foi esse fato relevante? O fundo vendeu uma loja do OFF 585. Então, em dezembro de 2020, o fundo anunciou a venda de 100% da área destinada da loja de varejo ocupada pela Renner SA, no edifício Oscar Freire 585. Então, o ganho de capital desta venda produzirá um resultado de caixa extraordinário de cerca de R$ 1,53 por cota, que será distribuído ao longo de 2021. Então, este foi o fato relevante. Continuando aqui no relatório mensal de maio. Resultado acumulado. O fundo encerrou o mês de maio de 2021 com cerca de 83 centavos por cota. E outra coisa importante aqui, que vale destaque mesmo, é que diante de todo esse momento que vive a economia do Brasil, que o mundo passa dessa pandemia, que eu não vou citar o nome para não ser penalizado pelo YouTube, a taxa de ocupação foi de 96%, que é um índice interessantíssimo, que dá aí uma vacância de 4%. Seguindo aqui, nos comentários do gestor, ele está otimista diante da recuperação da economia aqui no Brasil, que os impactos dessa segunda onda, desta doença, sobre a atividade econômica foi mais controlado do que se esperava e refletiu um crescimento de 1,2% do produto interno bruto no período de janeiro a março. Então, o gestor deste fundo está otimista para os próximos semestres, para os próximos anos, em relação ao fundo e em relação à economia brasileira. Quanto à performance do fundo, o resultado do fundo em maio foi de 4,2 milhões de reais, que é equivalente a 33 centavos por cota. A receita dos imóveis totalizou 4,8 milhões de reais aproximadamente. O resultado financeiro foi de 139 mil reais, fruto do rendimento das aplicações do caixa do Fundo Líquido de Tributos. A distribuição de rendimentos referente ao mês de maio foi de 45 centavos por cota. O fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de 10,5 milhões de reais, o que equivale a 83 centavos por cota. O histórico de distribuição do Vino 11, observando aí os últimos 12 meses, variou de 35 centavos por cota a 45 centavos, sendo que de janeiro até agora o mês de maio foi distribuído 45 centavos por cota. O gestor do fundo fala numa estimativa de rendimentos, conforme anunciado no dia 18/12, com a venda daquele imóvel lá da Oscar Freire. Ele estima que o rendimento médio mensal distribuído no fundo até o final deste ano
fique entre 42 centavos e 46 centavos por cota. Mas ele faz um alerta. A rentabilidade esperada considera a atual situação do fundo e não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento e sob qualquer hipótese como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Ou sugestão de rentabilidade futura. Então, a expectativa do gestor é que pague lá entre 42 e 46 centavos por cota e até o mês de maio isso está sendo feito. Então, ele ainda está nessa expectativa que até dezembro continue nesse mesmo patamar. Então, a rentabilidade bruta do fundo, desde novembro de 2019 até o mês de maio de 2021, é de 8%. Quando comparado com o IFIX, que é de menos 2,4%. Então, o fundo ele vem performando melhor do que o IFIX. O fundo encerrou o mês de maio com 77.055 cotistas e um valor de mercado de aproximadamente 757 milhões de reais e um volume médio de negociação diário de 2,4 milhões de reais, o que representa um giro equivalente a 7% das cotas do fundo. Então, quando a gente compara ali o número de investidores deste fundo, é uma crescente interessante, que saiu ali de menos de 50 mil em junho de 2020 e hoje está com 77.055. Então, nos últimos 12 meses aí, cresceu consideravelmente o número de investidores neste fundo, que faz com que ele tenha uma maior liquidez, que isso é interessante no momento ali de estar comprando ou vendendo este fundo. No portfólio do fundo, os imóveis têm um valor equivalente aí a 806 milhões de reais, as aplicações financeiras em 83 milhões de reais aproximadamente, o fundo ainda tem 140 milhões de reais aproximadamente em obrigações referentes à aquisição de imóveis a prazo. E tem aí um total a receber de 8,1 milhões de reais. Então o patrimônio hoje do fundo, como já falei anteriormente, é de 758 milhões de reais aproximadamente. A taxa de ocupação média dos imóveis variou de 95,1% a 99,3% nos últimos 12 meses, estando atualmente em 96,3%, o que representa aí uma vacância de 3,7%. Na inadimplência líquida, desde julho de 2020, que ela está zerada, ou seja, maio foi o 11º mês consecutivo em que o fundo recebeu 100% da receita faturada no mês. O portfólio possui um prazo médio remanescente de contratos vigentes de 6 anos. Então, cerca de 4% da receita do aluguel do fundo corresponde a contratos com vencimento até 2024. E 94% remanescentes apresentam vencimento após 2025. Então, é um número interessante, é um número bom, que aí garante uma estabilidade e uma perspectiva futura boa do fundo. O portfólio do fundo é composto por participação em 9 imóveis, totalizando mais de 48 mil metros quadrados de área bruta locável próprio. Então, a diversificação da receita do aluguel própria do portfólio por locatário tem a própria gestora, a Vinci, representa 27% dessa receita, seguido da Vitacom e da WeWork. Mas além desses, quem são locatários? A BMA Advogados, a Austral, DHL, a Abril, Casa de Saúde São José, a Renner, a CIA, a Camicado, a Coworking, são os principais locatários dos imóveis do Vino 11. 52% dos contratos são típicos e 48% são contratos atípicos, contratos de longo prazo, acima de 5, 6, 10 anos. Os imóveis estão distribuídos em 2 estados. 55% dos imóveis estão no estado de São Paulo, 45% no estado do Rio de Janeiro. Logo aqui abaixo
tem a localização exata, a característica de cada imóvel no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Então leia na íntegra cada detalhezinho, cada característica destes imóveis. Acessando aqui o site do Status Invest, logo aqui abaixo eu quero mostrar aqui o P sobre VP, ou preço da cota sobre o valor patrimonial, está sendo negociado a uma vez. O que é que isso significa? Que o preço atual aqui no momento que eu gravo este vídeo de R$ 60,02, então está sendo negociado ao seu valor patrimonial. O valor do rendimento pago no mês de maio de 45 centavos por cota equivale a um rendimento de 0,74%. Então, poupador, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E se você gostou deste conteúdo, eu peço que você tacle o dedão aí no like, deixando o seu gostei. Foi uma satisfação ter você por aqui e até um próximo vídeo.